Bom, então, dando continuidade, né, na aula anterior, nós vimos ali como que a gente determinava o esforço cortante e o momento fletor para a gente saber, né, qual que é o maior esforço cortante, qual que é o maior momento fletor. Bom, então, projeto de vigas prismáticas ali, né, depende essencialmente aqui de quem? Do valor absoluto do momento fletor da nossa viga. Então, a seção crítica, pessoal, vai ocorrer ali, né, do momento fletor máximo, né, aonde vai ter a tensão normal máxima na superfície da viga. Então, esse dimensionamento ali correto tem que levar ali em consideração todos os pontos, né? Então, se você vai querer fazer, se tem como fazer dimensões menores ali, mas é um projeto mais econômico, né? Você ter viga com geometrias diferentes, né? Para atender ali essa carga. Então, e você tem muitas situações, né? O mais simples ali, depois a gente vai ver até esse exemplo, né? De algumas ali com uma variação, certo? Então, o momento fletor, ele é aonde que vai ter a carga ali maior, certo? Então, cisalhamento, né, se a gente for analisar ali, sempre vai ver que vai suportar. Aonde que tem ali o problema maior é o momento fletor. Então, né, mas mesmo assim, né, os procedimentos de dimensionamento é o que? Determinar a tensão normal admissível e a tensão cisalhante admissível do material. Então, pode ser calculado ali, né, pela tensão ali útil, né, apropriada ao coeficiente de segurança. Então, isso vai depender. Material dúctil é a tensão de escoamento, material frágil é a tensão de ruptura, né? Tudo aquilo que vocês já estudaram em resistência dos materiais 1, né, ligado ali ao coeficiente de segurança. Determinar, né, sabendo ali as tensões do meu material, a gente vai determinar o esforço cortante máximo e o momento fletor máximo do carregamento, que a gente já aprendeu a fazer na aula passada, né? Então, com isso, agora a gente vai o quê? Assumindo que o dimensionamento ali, da viga é controlada pela tensão normal, né? Que é o que? O momento fletor ali que vai estar influenciando, né? E se eu tenho uma seção retangular, né, ou qual for ali a seção, né, o nosso Y aqui que a gente vai ter vai ser mais ou menos C. Se é uma seção ali retangular, ele é igual. Se é uma seção prismática, uma seção onde eu vou ter uma distância da linha de centro até a extremidade maior em um dos lados, a gente vai pegar, né, a seção transversal que terá, né, a extremidade o maior C, que é onde vai nos fornecer a nossa maior, né, tensão ali de flexão, né? Já que a nossa tensão aqui é o que? É o momento, que é o máximo, a gente pegar o máximo C sobre o momento de inércia. Então, né, uma situação que a gente tem que é o módulo de resistência, né, da minha geometria é quem? É o momento de inércia sobre o C, né? Que é o que? Esse meu pedacinho aqui, só que está invertido. Então, o meu módulo de resistência, eu posso escrever aqui, o mínimo que eu tenho do módulo de resistência é o meu máximo momento fletor sobre a minha tensão admissível, que são essas duas situações aqui que eu encontrei. Beleza? Então, quem que é esse máximo? A gente usa ali como um parâmetro. Em alguns livros, pessoal, até escrevi aqui, né? Tem uma tabela depois que a gente vai estar vendo aí alguns exemplos. Esse módulo de resistência, ele dá por W, tá? Não vai ser S. Então, a gente vai estar falando aqui como S, mas vocês pegarem algumas outras referências bibliográficas, vocês vão ver que pode ser ali o W. Então, se a gente tem esse módulo de resistência, que é onde eu tenho as dimensões, né, da minha viga, da seção da minha viga, que é o momento de inércia, que é ligado à largura e altura, e o C, que é ligado ali da linha neutra até a extremidade. Então aqui, por que é o módulo de resistência? É porque aqui é onde tem todas as geometrias envolvidas da seção, onde que eu vou ter que alterar essa minha seção. Aqui, a tensão admissível, né? Aí em cima do coeficiente de segurança
e o material utilizado, e aqui é em cima das dimensões ali, em cima da carga e do comprimento da nossa viga. Então, com isso aqui, ó, entre as seções transversais utilizadas, né, a gente vai ter o que? O nosso modo de resistência, ele tem que ser o que? Maior ou igual ali o mínimo, né? Que é ó, quando a gente coloca a admissível aqui, dividindo o momento fletor máximo. E, né, depois de fazer o nosso verificação aqui do modo de resistência da flexão, né, escolheu a viga, então o que a gente vai fazer? Pô, a viga está pronta. Então vamos ver agora se ela suporta aqui, ó, tem a resistência ao esforço cortante. Então, esforço cortante, né, tensão aqui é flexão máxima, que o IT, que está ligado ali às dimensões dela, para uma seção retangular, a minha tensão 3/2, o V máximo aqui A, e o perfil I ou abas largas, né, é a tensão máxima sobre A. Então, no caso, a tensão admissível ser maior do que essa tensão cisalhante máxima, né, então tá ok, né, se não for isso, aí a gente tem que adotar uma seção maior. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Né, dimensionar essa viga através, né, da resistência do esforço cortante, o que é muito pouco provável. Então, no caso de perfil I aba larga, né, deve verificar que a tensão máxima na junção da aba com as abas do momento ali máximo, né? Então, aqui para o perfil I, abas largas, é nessa situação, que a gente vai ter que analisar o cisalhamento. Bom, então as minhas tensões ali, ó, principais da viga, né? Por causa da vida prismática aqui, ó, A e B, submetida a uma carga qualquer, pessoal. Então a gente vai, é aquilo que a gente fez. Vamos escolher, tá, vamos pegar uma seção, aqui eu sei que vai estar por igual, né? Então, nesse ponto eu tenho, ó, tensão em X, eu tenho uma tensão cisalhante aqui, ó, em X e Y, né? Que a gente pode determinar aqui, ó, pelas equações que nós já sabemos, e com isso a gente vai aqui determinar o cisalhamento aqui máximo, a tensão máxima normal de tração e compressão, certo? Então aqui, ó, em cima daquela, a gente tem as nossas equações de flexão e cisalhamento. Então, né, nessa viga, né, como a gente já falou, na extremidade é onde a gente tem quem? As máximas tensões normais. E no centro é onde a gente tem o que? A máxima cisalhante, né? Então, se a gente pega em uma outra altura, a gente vai ter, são outros ali diferentes, certo? Então, né, sabemos ali em seção, ali ó, em C, a gente tem essa situação. Através do círculo de Mohs, se a gente quiser, a gente pode achar as tensões principais, né? No centro e a outra onde a gente também tem o cisalhamento. Então, aqui quando fala tração e compressão, é porque essa máxima, uma é tracionando, uma é comprimido. Se for seção retangular, elas vão ser em módulos iguais. Bom, olha aqui esse nosso exemplo, né? Escolha um perfil de abas largas para suportar a força de 64 kN. A tensão normal admissível é 165 MPa e a de cisalhamento admissível é 100 MPa para esse aço. Então, primeira coisa, né, a gente tem que fazer o quê? É achar o esforço cortante, momento fletor, né? Então, antes é reações de apoio. Aqui eu tenho, né, momento como reação, já que é engastada, e esforço cortante. Não, momento e esforço cortante. Pelas reações de apoio, meu momento, e o esforço cortante em B, as reações de apoio. Feito isso, vamos partir para o diagrama de esforço cortante. Então aqui, ó, menos 67 para baixo, vem constante, chegou no final, sobe aqui o 67 negativo. E o nosso momento fletor, como aqui, ó, tá no negativo, ele sai de 0 e vai descer até quanto? 2,4 vezes 67 é 160,8.
Então ele desce até esse ponto. Então a gente sabe, o esforço cortante máximo 67 kN e o momento fletor máximo é 160,8 kN. Bom, com isso agora a gente pode calcular quem? Quem é o módulo de resistência mínima para essa seção. O módulo de resistência é o momento fletor máximo sobre, né, a minha tensão admissível aqui normal. Então, ó, com isso, né, eu sei que ele deu aqui, ó, esse meu valor, jogamos para milímetro, dá 974,5 vezes 10 a terceira milímetro. Bom, agora a gente vai o quê? Utilizar uma tabela para escolha de perfil, né? Aqui é um perfil I, né? Aquele aqui é, né? Um perfil de aba largas, né? Então a gente vai ter que buscar essa tabela lá e nessa tabela a gente vai ter que olhar o quê? O módulo, né, de resistência dele ali, ó, que é o momento de inércia sobre o C, tem que ser maior do que esse mínimo aqui. Então, qual que eu vou escolher? O melhor perfil vai ser o quê? Né? O de menor área, que vai se adequar. Só que aonde eu tenho, né, um menor peso, já que é todo do mesmo material. Se eu tenho a menor área, eu vou ter o quê? Ó, essa menor área, eu vou ter um menor peso. Então, ó, peguei aqui, ó, essa propriedade de perfil laminado para perfil de aba largas, então tá aqui a área. Então eu tenho vários desses aqui, ó, perfis, aonde eu vou buscar, né, o de menor área que eu vou ter, certo? Então, observa aqui, ó, essa aqui, ó, do W530, ó, tem 8.000 de área. Essa aqui e o nosso módulo de resistência, observa, ó, que ele é W, não é S, como eu falei, ó. Ele é 1.337. O nosso aqui, ó, é quanto? 974. Então eu vou buscar os que têm menor área e que atenda, né, esse quesito do meu módulo de resistência ser maior do que esse mínimo. Então, ó, eu vou pegando aqui, ó, já peguei, ó, menor área, né, para esse perfil. Ah, por que você não pegou o de cima? Porque o de cima a área já são bem maiores, né? E, ó, esse atende, é o de menor. Agora eu venho para esse próximo aqui, ó, 4.000 e tanto, é o que tem menor área, mas é o que atende, ó. O de baixo ele já é muito pequeno, então é esse aqui é o outro. Olha esse perfil W410, ó. Esse é o que vai estar atendendo, o outro já é menor. Então eu vou pegando aqui, ó, os perfis que atendem o meu módulo de resistência, né? E vou montar aqui, ó, nesse caso, para facilitar o nosso entendimento, a tabela. Então, todos esses que eu marquei aqui, ó, dos vários perfis que atendem e têm a menor área. Então, todos esses aqui atendem, né? Retirei lá da tabela, que é acima do módulo de resistência mínimo. E a nossa área. Então, qual que eu vou utilizar? Todos aqui têm área. Então, observe, todos esses atendem, só que esse aqui, ó, é o que tem o menor área. O W410-60. Beleza? Ah, uma coisa aqui que eu esqueci de informar, né? Por que que a gente pegou o WX, que é no eixo XX, e não o WY, que é no eixo YY? Olha aqui no meu desenho, ó, o X está aqui. Então, essa minha viga, né, ela é aqui, ó, né, desta forma. O momento fletor nela, ó, é desse sentido. O momento fletor, ele está rotacionando ali em torno de quem? Do meu X. Esse meu X, se a gente criar ele no plano, ele é a minha linha neutra. Então, eu tenho que utilizar essa do X, beleza? Então, tanto o momento de inércia é de X, né? Aquele momento de inércia que nós aprendemos a determinar lá em mecânica 1 também, né? Momento de inércia de área, a gente tem que estar determinando. Se a flexão fosse no sentido contrário, a gente teria que utilizar o WW, beleza? Então, muita atenção em relação a isso. Por isso que a gente utilizou o X. Então, o com menor área, ó, todos esses atendem, o mínimo, e o de menor área é esse perfil.
Então esse perfil atende o momento fletor e por ter a menor área, tem o menor peso, vai ser o mais barato para eu estar comprando, né? Provavelmente, que essas partes eles vendem por peso. Bom, então, né? Aqui a gente viu que ele atendeu ao meu momento fletor, esse perfil. Só que agora vamos verificar o que? Será que ele atende ao esforço cortante? O esforço cortante, né? Que ele está aqui, ó. Volta lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho a aula, né? Para o conteúdo. Aqui, ó. Que ele falou, né? Perfil I, barra, né? Esse aqui é o cisalhamento, né? Eu copiei lá, mas veio errado. É o de cisalhamento, né? Máximo admissível, que a gente tem que pegar o que? Na junção da alma com as abas. Aba larga e perfil I. Então, é aonde a gente vai ter o que? O máximo, né? Momento. Então, ó, olha ele aqui, ó, né? Verificando, ele vai ser, ó, esse ponto. Aqui é a alma de azul e aqui, ó, é a aba. Então é nesse pequeno ponto aqui que tem. Então, para determinar como é perfil de aba larga, a gente viu lá anteriormente, ó, o meu cisalhamento é quem, ó? É o esforço cortante máximo, que a gente já determinou lá atrás, que é 67 kN, e a área da alma. A área da alma é essa aqui, ó, que é o D todo e esse TW. Então, pela nossa tabela lá, voltando para aquele perfil que a gente achou, ó, é 407 milímetros e 7,7 milímetros. Então, aqui, ó, a gente tira, né, a área da alma. Então, entrando com ele aqui na nossa tensão máxima, nossa equação, né? A gente tira que a tensão de cisalhante máxima é 21,38 megapascal. Ela é menor, né, do que a admissível. Se ela é menor do que a admissível, né, que a admissível aqui, ó, vou voltar aqui no começo do problema, era 100 megapascal. Então, se ela é menor, atende o critério de cisalhamento. Então, o perfil selecionado para esse problema é o W410-60. Né? Então, né, aqui, ó, a verificação que a gente tem, né? Buscando aqui, ó, depois o nosso cisalhamento, a última verificação que a gente tem aqui também, é o que? Né? O nosso Y, aqui que eu vou ter de altura, né, menos a espessura da aba, o D é isso tudo, beleza? Aí então, pegando aqui pela tabela, a gente tira. Então, a minha tensão normal neste ponto aqui, ó, certo? Normal neste ponto aqui, ó, é esse W, que é essa distância. Então, esse é o nosso momento, né, fletor ali máximo. Ele atende? Tá menor do que o que foi dado? Ó, tá. Então, ele atende. Opa, aqui eu só adiantei aqui, pessoal, que eu botei não. Aqui o caso 6 aqui, ó, já é é só para esses perfis ali, a gente tem que refazer. É anormal mesmo, tá? Aqui é normal. O cisalhamento é esse aqui de cima que a gente tem que verificar. Aqui é a tensão normal. Que a gente só precisa fazer essa verificação 6 para quando a gente tem perfil I e abas largas. Né? Que a gente busca a flexão naquele ponto. Né? Que é um ponto ali de união, situação crítica. Beleza? Que é esse aqui, ó, é o fletor mesmo. Esse daqui de anterior é o normal cisalhamento. E aqui que a gente está aplicando aquele caso 6. Então, ó, achamos a nossa tensão em X, só que agora a gente vai achar o que para lá? A nossa máxima. Então a gente sabe que nesse ponto ele tem o que? Essa normal em X. E o cisalhamento, a gente sabe que o cisalhamento que a gente achou aqui o máximo,
né, de 21,3, ele é aonde? O máximo, ele é aqui no centro. Então, se ele é no centro, à medida que ele vai subindo, ele vai diminuindo. Então, a gente pode considerar ele aqui mesmo, que a gente vai ver que a gente sabe que esse é menor do que o máximo, né? Já que fica um pouco complicado a gente estar determinando ele. Então, a gente considera esse aqui do meio, né? Então, eu tenho o x, tenho esse, e o de y aqui, ó, é zero. Pelo círculo de Mohr, a gente acha que as nossas tensões máxima 1 e 2 é o que, ó? 3,14 e 141. Então, é menor do que a nossa admissível. Então, ela atende. Beleza? Então, ó, achando essa tensão aqui, ó, em X, nesse ponto, né, que é o que a gente pegou para cá do Y, que é uma situação crítica para esse tipo de viga. O 6 a gente só faz para essas vigas, né? Então, a gente aplica aqui ali, utilizando a tensão de desalhamento X e Y como a nossa máxima, né? Aí vem para o círculo de Mohr para achar as tensões normais principais, certo? Aí com ela a gente vai verificar que, né, é o que, voltar aqui um pouquinho, ó, esse caso aqui, ó. Então, aqui, ó, a gente tem esse desalhamento. Então, esse desalhamento a gente acaba pegando o máximo e botando aqui, ó, como fosse esse X e Y, certo? A gente calculou esse de X que tem e Y não tem. Aí desse aqui a gente achou agora quem? As nossas tensões principais, certo? E verificou. Mas lembrando, né, isso é apenas para os casos que tem perfil I ou perfil de aba larga, que a gente tem que considerar, né, na junção da alma e das seções. Então não é muito utilizado em outros, né? A gente acaba aí esquecendo, se confundindo, então atenção em relação a isso. Olha aqui esse outro exemplo, né? A viga de madeira compensada suporta uma carga distribuída de 12 kN. Se a viga tiver uma relação altura-largura de 1,5, determine a largura máxima. Então, tá aqui a carga de 12 e aqui, ó, para cada largura ele tem a altura de 1,5. Chamamos de A 1,5A. A tensão de flexão admissível 9 megapascal e a de cisalhamento admissível 0,6 megapascal. Despreze o peso. Então, quem que é esse A? Então, pessoal, ó, eu tenho ele aqui, vamos montar o nosso diagrama, né? Com uma carga toda assim, ó, então aqui eu vou ter uma reação em A, aqui uma reação em B. Então, primeira coisa, para essa carga distribuída, determinar as reações de apoio. Somatório de força em X igual a zero, em Y igual a zero, e momento igual a zero. Então, daí a gente vai tirar essas duas. Então, vamos fazer o esforço cortante. Como é carga distribuída, ó, 12 vezes 1, então sai do zero, como é negativo, vem de 0 até o 12, então essa reta é menos 12x, né, considerando o x vindo para cá. Agora ele vai subir o que? 32, então 12 para 32, ele sobe até 20. Aí agora ele desce, 12 vezes 3, né, vai dar o que? 36. Então de 12 descendo os 36, ele vem até menos 16. E aqui é 16, fechou o zero. Então, a nossa carga aqui, ó, V1, ela é quem aqui, ó? Menos 12. E a outra ali, ó, que eu vou ter V2, opa, é menos 12, né? Mais aqui, ó, o 16, né? Então, pessoal, aqui a gente tem, né, essa parte aqui, muitas vezes para a gente saber a equação, formulação. Então, como é distribuída, separa aqui uma carga, pega esse pedaço. Então, para cá, ó, pega o x2, a gente vai ter o que, ó? Essa carga vai ser 12x2, né? Uma carga aqui, ó, que você bota, né, para estar concentrada, né, ali em relação a isso. Então, quem que é esse esforço cortante aqui, ó? É o 12x2 negativo e o 16, que é da reação positiva, né? Que é essa aqui. Aí agora, quem que é o nosso momento aqui, ó, né? Basta aqui, ó, integrando aqui, ó, esse menos 6 fugiu ali de algum lugar, né? Apareceu ali, não está aqui certo. Então,
É ele aqui, mas nada mais para que eu preciso dessa curva? É o seguinte, de 0 até 12, ó, então eu vou ter 12 vezes 1, né? Então, ele vai o que aqui, ó, dividido por 2, que é a área do triângulo, ele vem até o menos 6. E aqui, né, depois que a gente vai ter aí sim que determinar, ficou aqui, deu um problema na configuração, mas como a gente tem esse esforço cortante integrando, o nosso momento de 2 é o que? Menos x ao quadrado, mais 16x2. Então, por semelhança de triângulo aqui, ó, a gente acha essa distância. Então, substituindo, a gente sabe que esse ponto é o ponto de máximo, né? Que é quando aqui vai estar subindo, depois começa a decair, para a gente saber que esse ponto é o momento fletor. Então, com isso, a gente tira que o esforço cortante máximo é de 20 e o momento fletor máximo é esse aqui de 10,67. Ah, professor, mas se eu não quiser fazer, não sei, essa curvatura, fazer essa integração. Então, pessoal, o que eu falo? Aqui é 6. Agora ele vai ter que subir. Vai ter que subir quanto? Ó, se eu já, isso aqui eu fiz, então aqui, ó, 3 para isso aqui, né? Vai dar 1,67. Então, 1,67 vezes 20 dividido por 2 vai dar o quê? 16,67. Então, eu sei que ele vai ser e subir até lá em cima. Aí depois eu pego essa área aqui, que vai dar a área que ele vai estar caindo, né? Então, aqui para a gente estar encontrando, mas por essas áreas a gente já pode determinar quem são aqui, ó, essas extremidades. Então, achei o esforço cortante máximo, momento fletor máximo, sabemos as tensões admissível, normal e cisalhante e que a nossa seção da viga é essa. Então, A e 1,5 A. Então, a gente sabe que a área vai ser o quê? 1,5 A ao quadrado e o momento de inércia aqui, ó, para essa situação aqui de x é base vezes altura ao cubo dividido por 12. Então, o nosso dimensionamento aqui, ó, do modo de resistência aqui, ó, mínimo é quem? É o momento fletor máximo sobre a admissível. Então, a gente já tem o momento fletor e a admissível, a gente chega no nosso módulo aqui, né, de resistência ali mínimo, só que qual que é o que a gente tem, né? Admitindo que H é 1,4, o módulo de resistência é quem? Momento de inércia sobre o C. O momento de inércia a gente tem ele aqui. O C, como é retangular, é o H dividido por 2, né? Substituindo quem quer B, que é A, e o H é 1,5A ao cubo, a gente chega a ele aqui, ó, no valor de 0,375A ao cubo. Bom, então isso aqui, ó, para eu determinar o meu A, né, qual que é o menor, eu vou pegar isso e vou igualar a meu modo de resistência mínimo, né? Então, como aqui, ó, o mínimo é esse, eu pego e igualo. Resolvendo, a gente tira que o A é igual a 14,67 milímetros. Se eu quero saber a altura, basta multiplicar isso por 1,5, né? Então, chegamos ali, determinando pelo flexão. Só que agora vamos ver, será que ele atende o cisalhamento? Então, né, vamos ter que fazer cisalhamento, que é o VQ sobre o IT, né? Então, para o caso retangular, é igual ao que? É o esforço cortante máximo sobre a área, que é A dividido 3 por 2 aqui, né? Então, o esforço cortante a gente já tem, a área, agora a gente sabe quem que é o A, né? Então, a gente consegue determinar. Então, a tensão máxima deu o quê? 929,32 kPa. Observa, essa aqui, ó, que é admissível, né? 0,6 mega, que é a mesma coisa que 600 kPa. Então, tá maior. O critério de cisalhamento falhou. Então, nesse caso, ó, o cisalhamento, né, tá pior ali do que a flexão. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Pegar aqui, ó, essa equação aqui, ó, do cisalhamento, entrar aqui com o nosso valor admissível e a área, vamos determinar quem é o nosso A. Essa viga tem que ser projetada com base no cisalhamento. Então, aqui, ó, o admissível, a área é quem? 1,5A ao quadrado.
Então, dessa forma, a gente vai achar que o A é 182,5 milímetros e a altura é vezes isso, 1,5. Beleza? Então, a flexão, a maioria das vezes ali, né, principalmente no aço, é que vai estar suportando maior esforço, né? Então, aqui um cateter de madeira, onde o cisalhamento ali acabou que foi o critério do dimensionamento. Então, a gente usa isso aqui somente para verificação.